Normalmente os homens que se reúnem de um lado e as mulheres que se reúnem do outro, e hoje estão todos reunidos, né? Ambos com a liderança da Cris nas mulheres e do Nicolai aqui com os homens. E eu comentei com eles hoje, ontem, né? Amanhã eu vou fazer o tempo de mesa. Porque para você entender de fato do que você está participando e do que você está vivendo e da onde também você está bebendo, né? E, além disso, esse ano é um ano que a gente tem uma palavra muito forte para esse ano, que é o ano dos filhos, que é o ano, de fato, de desfrutar do que há de melhor dessa terra, que é o ano da promessa, que não é o ano de ficar choramingando por milagres, né? E o tempo de mesa, talvez você não sabe, mas o dia que Deus me deu a permissão, a legalidade, o comando e a liberação desse movimento, eu iniciei, eu fazia ele, e depois eu passei para o Nicolai, né, e depois a Cris também entendeu a chave e pegou para fazer para as mulheres, né. E tem se formado muitas vidas aqui, né, de pessoas que talvez não foram ainda para o Império, não foram para a jornada, ou nunca participaram de nenhum programa nosso do ecossistema, mas através só do transbordo. O que é o transbordo? É daquilo que está cheio, né. Engraçado que hoje, conversando com uma pessoa, essa pessoa disse, eu estou por aqui, eu estou a última gota d'água, só que no caso dele era de estresse, era de medo, de ansiedade, de dúvida, de confusão, era de orfandade, era de miséria, era de escassez. Então, aqui é diferente, porque esse ambiente é um ambiente que nós transbordamos o que vivemos. Então, a palavra que eu tenho como princípio simples é, eu só ensino o que eu vivo e só falo o que eu pratico. Lógico, eu não sou um homem perfeito, aqui não tem ninguém perfeito, a não ser o único homem que pisou nessa terra, né? Então, quando a gente tem instrução, direção da caminhada, da jornada, né, a gente começa a perceber que nós não estamos construindo um império para si, e sim um império da luz, né? Porque o nome império, da honra masculina, veio de uma palavra também, que na Bíblia, se tu for ver, só das trevas, né? Impérios de governos e reis que maltrataram o povo. Mas eu acredito que Deus está levantando o império da luz, né? Para que você seja luz, assim como o Nicolai está sendo na vida dos homens e a Cris na vida das mulheres aqui nesse movimento. E foi essa semana que passou, quem é mais próximo sabe, né? Quem é do discipulado, ou quem é do movimento que nós temos aí, da maestria, sabe que a gente deixou bem claro o que você quer. Você quer conteúdo de transbordo? Tem. Eu quero viver minha transformação? Tem. Eu quero ser mentorado? Tem. Eu quero me formar um grande líder para liderar outros movimentos? Tem. Né? Eu quero andar junto e sentar na mesma mesa? Tem também. Tudo é de acordo com a tua sede e a tua fome, né? E eu percebi isso nesse tempo, né? O tamanho da fome e a sede que o Lucas e a Cris estavam em manter essa chama acesa, esse propósito aceso, esse caminhar aceso, porque eu mesmo desenhei hoje na mesa para alguns que estavam juntos ali, eu disse, eu não sei o que fazer com tamanha bondade e tamanha graça e tamanho favor de Deus na nossa vida, minha e da Bruna. Nós recebemos tanto de Deus que a gente é como se fosse uma bombinha relógio, é necessário que seja liberado, né? E não me pergunte como, e não me pergunte, não entra na lógica, só entra no espírito e busque compreender isso, né? E aí eu perguntei, senhor, mas qual é a palavra que o senhor tem? E eu preparei uma palavra, talvez hoje o tempo de mesa vai se estender um pouco mais, mas vai ficar gravado aqui, porque até o propósito é que a gente use esse dia de hoje para os novos que entrarão e vão conhecer o movimento, que vocês fazem parte de um movimento, né? E esse movimento é um movimento invisível, que não tem placas, não tem paredes, não tem dogmas, não tem doutrinas. O que Jesus ensinou foi libertar um povo e você ser livre. E quem é livre não limita ninguém, né? Naturalmente, não tem um porquê prender as pessoas. Então, aqui você é livre para ficar, você é livre para ir, você é livre para multiplicar, você é livre para semear, ou seja, cada um tem a porção que merece, cada um tem a porção que acessa, tá? Então, hoje eu quero falar sobre desfruta que cresce, tá? Inclusive, isso vai ser um jargão. A gente tem um monte de jargão, né? Mas esses jargão são tudo de coisas que a gente vive.
Desfruta que cresce. Essa palavra Deus me deu há um ano atrás, mais ou menos, né? E eu comecei a viver essa palavra. Assim como hoje eu mostrei pro Nicolai que Deus me deu uma palavra em 2024, só hoje ela se confirmou. Então tem coisas que às vezes você quer da noite pro dia, tem coisas que você quer que aconteça assim, e você esquece de viver o processo, né? E o que que é o processo? É o desfrute. Por que todo processo tem que ser dolorido? Por que todo processo tem que ser sofrido? Por que todo processo tem que ser desafiador? Por que todo processo tem que ser uma batalha, tem que ser uma luta? Você pode dar um novo significado nisso hoje, independente do que você esteja vivendo. Então, por que desfruta que cresce? Porque quando você olha com a perspectiva de vida para o processo, como desfrute, você entende que aquilo ali não é um fardo, aquilo ali não é pesado, aquilo ali é leve, independente do que for. Seja você empresário, seja você que é CLT, seja você que está buscando reconstruir um casamento, seja você que é muito lógico, seja você que é muito sensível espiritualmente, não tem um filtro, não importa o nível que você está. Deus sempre vai te colocar num processo para você crescer, para você amadurecer e para você acessar níveis de autoridade. E eu vou dizer agora uma crença que tem muito no meio religioso, tá? Ah, Deus me resgatou para me usar, tá? Não, ele não te resgatou para te usar e você não é a cereja do bolo. Você pode sair desse lugar porque esse é um lugar que o nosso ego se apega. Deus não me resgatou da escuridão para mim ser usado. Não. Ele me resgatou para mim ter mais intimidade com ele, para mim ter mais relacionamento com ele, para mim acessar níveis maiores nele. E quando isso acontece, o meu próprio testemunho de vida, minhas próprias atitudes, meus próprios comportamentos, a minha própria energia que é emanada, seja através de um vídeo, ela é recebida de alguma forma. Então, o meu propósito não é ser usado por Deus. O meu propósito é estar cada vez mais íntimo dele. Porque quanto mais íntimo dele eu me torno, mais a imagem dele eu consigo refletir. Então, a maioria das pessoas não acompanha o Denis e a Bruna porque a gente é bonitinho, porque sei lá o quê. Não, acompanha porque sabe o impacto que causa quando chega perto, né? E estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Beleza. Deu uma parada na internet aqui. Então, na verdade, essa é a pergunta que eu te faço. Qual é o impacto que você está causando e a transformação que você está causando nas pessoas na tua volta? Esse é o primeiro balizador do teu crescimento, tá? A palavra desfruta que cresce, ela não vem sobre o estado de processo de sobrevivência. Ah, eu estou passando por um processo e esse processo é uma sobrevivência. Ele vem, esse trabalho, ele é feito dia após dia. Então, por exemplo, eu posso estar trabalhando e desfrutando ao mesmo tempo. Tudo é sobre uma questão de mentalidade. Eu posso estar aqui capinando no sítio e estar desfrutando. Eu posso estar atendendo o empresário, direcionando ele com a empresa dele e estar desfrutando. Estão compreendendo? Eu posso estar com a minha esposa, né, num retiro da jornada e estar trabalhando, mas estar desfrutando, porque é tudo sobre um estado de consciência, certo? Então, qual que é a visão? É o que Deus está fazendo. Então, você vai olhar hoje para a tua vida e vai entender. Tá? Quem aqui, levanta a mão aqui, ou escreve nos comentários, quem aqui quer romper algo na vida? Eu quero romper. Escreve assim, eu quero romper tal coisa. Pode escrever sem julgamento, sem nada, aqui é um ambiente seguro. Eu quero romper tal coisa. Eu quero alinhar tal coisa. Eu quero melhorar tal coisa. Ó, o Eric botou, eu quero romper. Legal. Hoje nós vamos fazer uma libertação em massa de novo. Eu quero romper. Beleza. Pode escrever tudo aí, tá? Hoje, pode escrever. Sem medo nenhum. Pode escrever, tá? Isso faz parte do exercício. Eu quero romper, eu quero romper. Pode ser mais específico. Romper é meio esporádico. Romper o quê? Ó, pronto, um botou ali. Romper a escassez financeira. Pronto. Não é que existe uma fórmula mágica, mas existe um passo a passo, tá? E esse passo a passo eu vou te entregar hoje. Pronto. Romper a escassez. Isso aí, beleza. Olha só.
Primeira chave do Desfruta que Cresce não é romper, é acessar, ok? Quem que ensinou você que tem que romper? Por que que eu vou romper o que já foi rompido, irmão? Tá bom? Tá claro? Ficou desenhado? Romper é isso aqui, ó. Eu tô nesse nível e existe esse nível. Então, quando a escassez vem, ela bate aqui, ó. E eu não consigo passar disso aqui. Toda palavra que você quer romper, ela é um teto na tua vida, tá? Quando ele é um teto na tua vida, você não consegue romper, não consegue passar por isso, certo? Ou seja, você está querendo romper, fazer força. E quando você está na graça, você acessa isso. Compreenderam? Você não rompe, você acessa isso. Pronto, olha só. Eu quero romper o medo. Você não precisa romper o medo, você precisa acessar a coragem. Você não precisa romper a escassez, você precisa acessar a abundância. Você não precisa romper a insegurança, você precisa acessar a convicção. Compreenderam? Você não precisa romper problema financeiro, não, você precisa acessar uma mentalidade próspera. É tudo sobre acesso. Assim como eu falei da perspectiva, o processo é difícil. Não, desfruta que cresce. É a mesma coisa. Eu posso olhar para a minha dificuldade na minha volta e entender que eu estou crescendo. Ou posso olhar para a minha volta, né, diminuindo. Quem fala assim, eu quero romper a escassez? Duas coisas. Uma é crença. Vocês estão ouvindo, pessoal? Travou um pouquinho, mas acho que agora voltou. Vocês estão ouvindo? Beleza. Estão ouvindo bem? Beleza. Quando você está no momento de desfrute, durante o processo, você não olha com a perspectiva ruim das coisas, você olha com a perspectiva boa, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja. Então, como que você olhava antes? Crescimento pelo esforço extremo, uma mentalidade de escassez, homens e mulheres ausentes da mesa, mulheres sobrecarregadas emocionalmente e uma provisão desconectada da presença. Você até tinha provisão financeira, certo? Mas talvez você não tinha uma provisão espiritual. E essa provisão espiritual é o que faz vir a provisão financeira. Por quê? Porque o teu dinheiro na tua conta é reflexo da tua mentalidade e da tua vida espiritual e emocional. Às vezes a pessoa fala para mim, eu não tenho dinheiro. Não, tu não tem emocional suficiente para desfrutar no processo. Você não tem uma mentalidade suficiente para você olhar para as adversidades e enxergar a oportunidade. Você não está sem dinheiro, você só talvez espiritualmente ainda não acessou um nível maior de autoridade. Ok? Compreenderam? Então, tá fazendo sentido, irmãos? Beleza. Então, em 2026, já que é um alinhamento de filiação e é tempo dos filhos, 2026 é um crescimento por alinhamento, provisão com descanso, mesa restaurada, governo espiritual dentro de casa e prosperidade como fruto e não como luta. Compreenderam? A prosperidade, ela é um fruto, ela não é uma luta. Então, por exemplo, eu entendo quando as pessoas falam assim, eu preciso trabalhar porque eu tenho contas. Tudo bem, mas e se você decidir produzir para honrar os compromissos? Muda ou não muda? Muda ou não muda? Quando tu fala, eu tenho conta, eu tenho dívida, eu tenho boletos, você está declarando sobre você. Então, quando você muda, a mentalidade muda o resultado. Então, a mentalidade de desfrute não é a mesma mentalidade de fazer ou de ter. É alinhada ao ser. Estão compreendendo? Então, na mesa, qual é a revelação da mesa? Prestem atenção, porque isso aqui é uma palavra profética, tá? A revelação da mesa, aliança, governo, provisão e identidade. Por isso que eu falei esse ano. Esse ano é o ano de mesas, é o ano da verdade e é o ano da exclusividade. O que é o ano da exclusividade? Criar negócios exclusivos. Isso eu ensino dentro do legado. Isso é um tipo de mesa, tá? O ano da verdade é o ano onde a verdade está sendo estabelecida a todos,
certo? E a mesa? Bom, a mesa é um ambiente de aliança, de governo, de provisão e identidade. Por isso que tem pessoas que quando sentam numa mesa, a vida nunca mais é a mesma. Por quê? Porque na mesa é liberado coisas que a mesa conecta céus e terra. Assim como a tua cama conecta céus e terra. O que você faz na sua cama está conectado totalmente ao mundo espiritual. Se você deita na sua cama e fica no celular, você está levantando aos céus. Eu estou desconectado do Pai, estou conectado de forma terrena. Claro, não vou falar que é errado ou que é certo. Eu estou dizendo sobre você ter uma intenção clara nas coisas. Você senta nas mesas de pessoas maiores ou senta nas mesas iguais que te deixam numa zona de conforto. Por exemplo, se você quer crescer de uma forma sobrenatural esse ano, senta em mesas diferentes. E às vezes, para destravar a escassez, isso mudou na minha vida, tá? Detalhe, eu não falei romper, eu falei destravar. Eu aprendi essa frase. O cartão passou, a escassez desbloqueou. Por quê? Porque quando você paga algo, você está dizendo, eu me conecto com isso. Se eu falar para vocês que a jornada da alma feminina foi criada através de um posicionamento meu, vocês acreditam ou não? Foi. Um dia eu paguei um valor, eu não vou entrar em valores e nem com quem foi, mas eu paguei um valor bem alto numa mentoria. E quando eu paguei, eu acessei algo que só na vinda do aeroporto, contando para minha esposa, a Bruna, foi dali que surgiu a jornada da alma feminina. Quantas mulheres foram tocadas e transformadas por isso? Então, eu acessei esse ambiente. Então, tem formas de acessar. Tu pode acessar servindo, você pode acessar honrando, você pode acessar semeando, você pode acessar multiplicando, você pode acessar se colocando à disposição, mas é importante você entender que existe um nível de acesso que é a chave principal para você destravar. Quantas pessoas você conhece que são filhos de Deus, que conhecem Jesus, teve experiências com Deus, conhecem da palavra, estão há anos dentro de uma igreja, são dizimistas, ofertam, primiciam, fazem tudo, só ainda não passaram pela transição de mentalidade. Quantas pessoas? Então, essa é uma instrução para você resgatar a tua identidade, acessar a tua identidade, para você entender que a provisão já está liberada. Não é vai vir. Quem senta na mesa não vive de migalha. Aí eu converso às vezes com algumas pessoas, não, se for para ser daqui 1, 2, 3 meses, não sei, nas próximas edições a gente vai. Tá bom, então continua comendo migalha até esperar a hora que tu vai acordar para virar a chave e entender quem tu é. Compreendem? Então imagine um caso de uma pessoa, igual hoje aqui, uma pessoa é afastada da mulher, sem provisão, sem pessoas na sua volta, servindo a vários deuses, sem energia de vida, morto emocionalmente, e é quando tu diz, e aí, bora mudar essa realidade? Não, pois é, sabe, vamos lá, tudo é relativo, então, tem que analisar, tem que pensar. O quê, irmão? Você está comendo migalha, está com uma vida infeliz, você não está com um relacionamento alinhado, você nem vida tem, e ainda tem que pensar para mudar. Vocês compreendem como o inimigo é? Ele conta uma história na nossa mente e faz a gente acreditar nas próprias mentiras. E aí eu disse, bora tomar uma decisão hoje. Não, daqui, se for para ser cedo ou tarde, sim, se for para ser cedo ou tarde, a gente vai se encontrar. Mas numa bem pior, numa bem melhor. E eu já vejo que está numa bem pior. Então, olhar para a tua caminhada, entender que o desfrute é algo natural de um filho. O desfrute é algo natural. Então, uma instrução para homens, tá? O erro que muitos cometem, trabalham demais, ganham muito dinheiro, mas não tem mesa. Tem o respeito na empresa, tem conta bancária, mas não tem o respeito dentro de casa. Mas fica tranquilo, não é aqui que acontece isso, é só nos Estados Unidos. E qual que é o resultado disso? Família desorganizada, filho desconectado, esposa sobrecarregada e prosperidade sem paz.
O que fazer, então, com isso? Pronto. Começa a ter um tempo de mesa com a tua esposa. Cria ambientes de presença. Tire tudo que te conecta a coisas terrenas, TV, celular. Começa a orar dentro de casa. Começa a liberar palavras de vida. Começa a direcionar a sua casa. Por que que o homem não consegue desfrutar? Porque ele sente culpa. Culpa de estar parado. Culpa de ficar sem fazer nada. Culpa de ficar sem fazer nada. O homem, quando ele sente essa culpa, ele trava e não prospera. Quem não desfruta, bloqueia o crescimento, porque às vezes você pode ir viajar e estar desfrutando com a tua família e estar faturando muito mais. E eu tenho inúmeros cases de pessoas que largaram o operacional e começaram a, de fato, prosperar. Antes era um eu presa. Estão compreendendo, irmãos? Denis, por que tu está falando isso? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Pronto. Não precisa ir longe. Um versículo só para tudo isso que eu falei até agora. Então desfruta. Desfruta aonde, Denis? Na presença de Deus. Desfruta aonde? Acessando lugares maiores e mentalidades melhores. Desfruta onde, Denis? Se conectando com aquilo que você ainda não sabe fazer, criando novas experiências, fazendo coisas novas todos os dias. E para as mulheres, vamos lá. Mulher não foi carregada para criar tudo, ela foi criada para florescer dentro de casa, florescer na mesa, florescer naquilo que Deus entregou de maior preciosidade para ela, que é a sua sensibilidade. Simples. Qual foi a última vez que você, mulher, liberou tudo que tem dentro da tua casa que você está aí trancando espaço? Qual foi a última vez que você, mulher, tirou tudo do armário para dentro para fora e começou a organizar tudo? Qual foi a última vez você, mulher, que viu seu marido chegar cansado, exausto, e ele só queria um banho, uma comida, e você ainda olhou para tudo que ele fez, que ele não fez, e ainda criticou, em vez de amar, em vez de acolher, em vez de trazer paz. Então aí está um desfrute, é um ponto. O que fazer? Voltar ao lugar de descanso. Descanso não é passividade, é confiança alinhada. Então a gente acha que descansar é ficar ali sem fazer nada. Não, é confiar. É entender que eu posso acordar de manhã, que nem a Bruna, ela vai lá, trata as galinhas, conversa, daí ela vem se rindo tudo. Daqui a pouco a gente toma um café, daqui a pouco a gente vai lá, lê a palavra. Aí tu vai me dizer, nada, eles, para vocês é fácil, né? Porque vocês não trabalham, não começam às 7 horas da manhã e trabalham. Meu amigo, eu fiz isso por 15 anos. Por 15 anos eu fiz essa rotina. Até que chegou um dia que eu falei, tá bom, bora sair do Egito da Babilônia, vamos começar a viver o que Deus tem. Não, mas tu não sabe, como é que eu vou desfrutar com esse diesel, eu não sei quanto, cara, eu nem lembro mais de quanto é o diesel. De verdade. É um nível de desfrute, de mentalidade de descanso. Sabe aquelas pessoas que chegam no posto, quanto que tá a gasolina? Cara, tu tá focando na miséria. Não foca nisso, foca em quanto tu vai faturar esse mês, em quanto tu vai produzir esse mês, em quanto você vai crescer esse mês, para não se preocupar quanto que você vai pagar na gasolina. Mas e se der guerra, meu amigo, se prepara para a guerra. Mas e se faltar alimento, te prepara com alimento. Só que não, a gente foca demais no problema e não na solução. Então, a mentalidade de desfruta que cresce é focar em soluções, é focar em ideias, é focar em execuções, não só em planejamento e fica por isso. Então, a mulher, nesse período, quando ela entende o que é honrar o ambiente da mesa, ela constrói uma atmosfera. Mulheres, vocês têm um poder sobrenatural de criar uma atmosfera dentro de casa. Se você está ranzinza, chata, enjoada, tem uma atmosfera dentro de casa. E o homem sente isso. Assim como o homem também, ele tem responsabilidade de mover a autoridade espiritual sobre a casa. Às vezes a Bruna não está bem, ela diz, meu amor, ora por mim. Claro, eu vou lá e oro por ela. Eu exerço autoridade sobre isso. Só que muitas pessoas pensam, que mulher chata, cara. Não, às vezes não é ela que é chata. Às vezes é falta de governo. Compreendem isso? E às vezes é falta de posicionamento mesmo. Nós temos, às vezes, muita passividade com coisas que não deveríamos ter. E a gente fica guardando as coisas, a gente fica remoendo as coisas, a gente fica
dando indireto um para o outro, a gente fica se questionando, a gente fica querendo provar um para o outro quem é melhor, a gente fica no ego de não dar o braço a torcer. Respira fundo aí. Fala assim, eu desisto de saber tudo. Pronto, acabou. Tá curado, em nome de Jesus. Não precisa romper, irmão. Já foi rompido na cruz por ti. Acesse isso. Não precisa romper, é só se conectar. Por exemplo, todo mundo, hoje, que a gente entende que não cresceu é porque recebeu alimento na hora errada. E isso nos amadureceu. Então, para pinto, tu dá quirela. Para galo, tu dá milho. Simples assim. A pergunta é o que tu está disposto a digerir, que às vezes nós não conseguimos digerir. Estão compreendendo isso? Meu avô falava essa frase. Primeiro a quirela é dos pintos. Depois vai os milho, para os galo velho. Isso eu não estou dizendo quem é mais, quem é menos. Eu estou falando sobre o nível de consciência e o nível que você consegue digerir. Tá claro, irmãos? Quer dizer, a gente fica em comparação. Nossa, um recebe mais, outro menos. Não. Quem aqui é mais próximo de mim? É doideira ou não é viver esse nível de alta frequência toda hora? Cara, é uma frequência. Só de tu estar perto, irmão, você já sente essa frequência. É uma frequência que parece que te impulsiona a tu mesmo dar um próprio pé na tua bunda. Tô mentindo? Dá vontade de sair correndo. Seja você o gerador dessas atmosferas. Seja você esse gerador de atmosferas. Entende? E para finalizar, qual que é o princípio central? Outro ponto aqui. Como é que destrava o desfrute? A culpa bloqueia o crescimento. Tá? O inimigo ele quer entrar na tua vida através da culpa, do medo e da dúvida, tá bom? Culpa, medo e dúvida. Então, a culpa é um deles. E o destravar do desfrute é a alegria ativa a provisão. Presta atenção nisso aqui que eu falei. Às vezes eu chamo o empresário, e aí, meu, bora entrar no legado? Não, pois é, tem que ver, né? Pois é, tem que fazer umas contas. Não, bora entrar no legado? Bora, irmão, tamo junto, bora fazer acontecer e já vamos celebrar, porque quem celebra, antecipa, e quem antecipa, governa. O meu propósito único e claro é ensinar a mentalidade de governo, que é o que falta. Falta para os religiosos, falta para órfãos, falta para rebeldes, falta para desigrejados, falta para pessoas que nunca conheceram a verdade, que é Jesus. Fazer o quê? Eu não queria isso aqui não, mas se Deus quis dessa forma, amém. Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar. E não tem como fugir de si mesmo. Então, se vocês estão vivendo esse momento aqui do tempo de mesa, saibam que todas as vezes que você abre essa tela, você está numa mesa espiritual, tá bom? Tá claro, desenhado, você está numa mesa espiritual. Então, não é sobre vir aqui e ver se a Crislaine e o Nicolai falam bonitinho, ou o Gladson, que também faz o tempo de mesa, o Anthony, tem mais uma galera que faz aí que eu não sei. Eu só sei que Deus, ele quer multiplicar talentos, e Deus quer formar novos líderes, e Deus quer aguarda a manifestação dos filhos. Para isso é necessário que alguém te confronte, que alguém traga uma palavra, para que alguém desenhe para você. Até que você vai respirar fundo e vai dizer, vixe, estava tudo na ponta do meu nariz e eu não enxergava. Sabe onde é que está Deus, irmão? Olha para a ponta do teu nariz aí. Olha para a pontinha do teu nariz. Você consegue olhar assim, ó? Os caras vão fazer figurinha minha depois. Vocês conseguem olhar, não? Olha para a ponta do nariz. É difícil, né? Pois é. Não é difícil, não. É só tu pegar um espelho e se olhar todo dia, ponta do teu nariz. Ou seja, é só tu olhar a própria imagem que Deus reflete sobre ti, para as vidas na tua volta. Só que a gente esquece, às vezes, desses detalhes. Sinceridade. Quem aqui acorda de manhã e vai olhar a sola do pé? Quem acorda e vai olhar a sola do pé? Alguém faz isso ou não? Mas quando pisa na merda, todo mundo olha para ver, né? Não é verdade? É ou não é? Ponto. Simples assim. Então, por que a gente tem que
só olhar os caminhos que a gente está andando quando a gente está fazendo merda? Por que a gente não olha os caminhos com verdade, os caminhos com consciência, um caminho com desfrute, um caminho de paz, um caminho de sabedoria? Entende? Esse é um ponto. E o princípio central disso tudo, o que você não desfruta não multiplica. Por mim, eu já podia encerrar aqui com essa frase. O que tu não desfruta, tu não multiplica. Simples assim. Tem pessoas que não estão acessando novos níveis por não estar desfrutando do que Deus já deu. Porque se cobra demais, porque se julga demais, porque se critica demais. Não, porque eu tenho que fazer. Calma, cara, desfruta. Não, eu tenho que trabalhar para pagar boleto. Calma, cara, desfruta. Talvez no teu desfrute vai surgir uma grande oportunidade que você nem imagina. Deus só quer um coração disposto. E conforme o teu nível de desfrute, é o teu novo nível de multiplicação. O dinheiro que você não honra, trava. Presta atenção. O dinheiro que você não honra, trava. Você acha que dinheiro é só receber, irmão? Não, dinheiro é pagar também. Pagar um ato espiritual. Aqui que muita gente trava. Porque todo mundo só... Quem quer ter dinheiro? Todo mundo, eu, mas quem quer pagar? Opa, não, tem que guardar para uma emergência. Vocês estão entendendo ou não? Aconteceu várias vezes comigo, não foi uma nem duas. Onde Deus me desafiou. Você confia em mim? Confio. Então toma, então. Vai e faz tal coisa. Ah, não, isso não. Sério? Sério. E todas as vezes que eu zerei minha conta, todas as vezes Deus me surpreendeu. E não foi de uma semana para outra, foi no mesmo dia. Vocês estão compreendendo? Alguém com áudio aberto. Família que você não desfruta, esfria. O que é desfrutar com a família? É tirar um tempo. Às vezes você fica pedindo pro teu marido, meu amor, eu quero a tua atenção. Mas quantas vezes o teu marido já te deu atenção e tu tava com a cabeça longe? Ou tava cuidando meme, ou tava cuidando polêmica, ou qualquer outra coisa. Compreendem? Presença que você não valoriza, se afasta. Se alguém está se afastando de você, reflita. Talvez você não está honrando a presença dessa pessoa. Eu acho massa, quando eu vou fazer uma reunião com alguém, eu pego meu celular, eu desligo, mas faço de forma intencional, e boto meu celular para baixo. Eu boto essa parte para baixo. Aí a pessoa já vê, opa, ele está 100% presente. Por exemplo, eu não gosto de levar celular para a mesa. Quando eu percebo que ele está na mesa, eu tiro ele da mesa, nem que eu coloque no meu colo. Mas eu tiro. Isso são regras e princípios claros que você vai lançando para ti mesmo, para você mandar um sinal aos ares. Deus, a minha atenção está 100% aqui e agora. Deus, a minha atenção está 100% em você. Deus, a minha atenção está nesse alimento em quem produziu. Deus, a minha atenção agora está para quem veio me visitar e ter um tempo de mesa comigo. Eu já vi destinos ser destravados na mesa. Ação profética e prática. Agora é uma questão que eu visualizo aqui, tá? E aí você que decida se quer ou não praticar. Crie experiências na mesa. Crie experiências. Monte uma mesa posta. Não é sobre ser uma mesinha bonitinha, irmão. Vai lá e bota a mão nessa mesa e ora. Deus, em nome de Jesus, Pai, todo mundo que sentar nessa mesa. Essa mesa é um altar vivo na minha casa. Essa mesa é um lugar vivo. Deus, eu vou fazer a melhor comida do melhor jeito, Senhor. Abençoe esse alimento. Quem comer esse alimento. É entender isso. Talvez você quer... tem pessoas que Deus deu um púlpito, para outra Deus deu mesas. Precisa repetir ou não? Para uns Deus deu púlpito, outros deu mesa, outros deu uma empresa, outros deu um lar. Tem mulheres que ficam se cobrando, mas o meu ministério de mulheres, às vezes o que Deus quer não é te dar um ministério de mulheres, é te dar um lar, para que você seja um exemplo de mulher, seja um exemplo de esposa, sei lá, um exemplo de mãe. E aí, tu acha, mas isso não é grande coisa. Claro que é, irmão. Imagina uma mãe cuidar de 2, 3 filhos, é um baita do ministério. Entende isso? Então, outro ponto para você se posicionar é o homem como cabeça, não só como um provedor.
Mulheres, parem de olhar os seus maridos só como um provedor. O homem é o cabeça da parada. E Cristo é o cabeça do homem. E isso é uma raiz de feminismo que ainda habita dentro das mulheres. Achar que o homem tem que pagar tudo, achar que o homem não pode falar não, achar que o homem tem que viver em crise para fazer tuas vontades, as tuas criança mimada. Existe um tempo para as coisas. Talvez o tempo, às vezes, é que o homem coloque limites. E aí, quando o homem coloca limites, como um cabeça, né? Aí você, opa, peraí, eu achei que tinha um caixa eletrônica. E, na verdade, você, homem, você é um sacerdote. Você é para falar sim ou não. Estão compreendendo? Uma coisa é você ser pai, outra coisa é você ser rei. Se você é pai, você só dá, porque o pai deu. Agora, se você é um rei, um sacerdote, você vai saber, não, só um pouquinho, isso é importante, isso não é. Mas também, homens, tomem cuidado com o que eu estou ensinando, porque às vezes você é um escasso do caramba e não quer pagar nenhuma unha para tua esposa. Entendam isso, tá? Aprendam a discernir as coisas. Tem muitas coisas que eu quero e a Bruna quer, e Deus sabe que nós queremos, mas acontece nos tempos certos. Porque é sempre sobre dar e receber, é sempre sobre uma troca honesta, verdadeira e sincera, que é alinhada à verdade. Então, eu diria para vocês que só através disso já dá para criar um movimento. Volta para a mesa. A volta para a mesa. Quem pegar no ar, pegou. Por quê? Porque é o que falta, irmão. Falta olho no olho, falta conversa, falta diálogo, falta interação. Engraçado que quando tu tá entediado, que já cansou de rolar o dedinho de fumaça, daí a gente lembra que tem alguém e aí, que saudade. Não. Bora nós viver a presença das pessoas, bora nós viver a presença de quem a gente ama. Claro, existem momentos que nós estamos trabalhando, então avisa a pessoa, agora eu estou no meio de trabalho. Então, a mesa, eu estou enfatizando isso, porque isso é o que mais tem afastado casais. Tire um tempo de mesa. Quem não faz isso, faça. E convide a tua amiga depressiva um dia para sentar na mesa para você ver se Jesus não vai tocar nela através da tua vida. Convide o teu irmão que vive churumingando as pitangas para sentar na mesa para ver se Jesus não vai tocar nele. Entende? Por exemplo, imagina só, cara, existe algo na mesa do Nicolai, mas tem algo diferente na mesa do Gledson, que existe algo diferente na mesa do Michael, existe algo diferente na mesa do Luciano, existe algo diferente na mesa do Anthony, na mesa do Alexandre. Estou falando os nomes que eu estou vendo aqui. Existe algo diferente na mesa quando senta aqui em casa. A cada mesa é um portal espiritual dos céus na terra. Ok? Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos. Hoje não foi um encontro de mesa normal, Deus. Hoje foi um dia de ativação. Eu, como líder desse movimento que o Senhor me confiou, eu só disse sim. Eu declaro sobre a vida de cada um tempo de ativação sobrenatural, que as mesas deles não serão mais as mesmas. Eu desafio você, se tiver na mesa, toque as mãos na sua mesa, que a partir de agora, a sua mesa ela vai estar se tornando um portal espiritual. Se você não está na tua mesa, eu quero que você imagine a mesa da sua casa, não é a mesa do teu escritório, é a mesa da tua casa, a mesa de comunhão, a mesa onde Jesus sentou com seus discípulos antes de cumprir o seu propósito. Então eu creio, Deus, que a mesa é um lugar de realinhar de rota, a mesa é um lugar de habilitação, a mesa é um lugar de derramar de unção, a mesa é um lugar de reconciliação, de restauração, de visão, de direção, de instrução. Senhor, eu sei que nesse ano muitas novas pessoas vão vir para sentar nessa mesa, a mesa que é contigo, não é comigo, nem com nenhum de nós, é contigo, porque a glória é toda tua, mas nós nos disponibilizamos a ser essas ferramentas e esses instrumentos nas tuas mãos. Porque eu creio que a mesa, ela cura, a mesa, ela estabelece, a mesa, ela edifica, a mesa, ela traz consciência, a mesa, ela traz prosperidade, a mesa traz abundância, a mesa traz riqueza, a mesa traz o exponencial. Por isso que esse ano eu declaro, cada um tem a bênção que procura, e cada um se alimenta da mesa que senta. Eu creio, em nome de Jesus, Pai, que muitas vidas virão,
Pastores que estão por aí perdidos como órfãos, entendem da palavra na ponta da língua, mas nunca sentaram numa mesa sobrenatural. Senhor, homens grandes, empresários e milionários que nunca sentaram numa mesa exponencial de verdade. Senhor, casamentos que estão perdidos vão sentar na mesa e serão restaurados. Pai, eu creio na tua palavra, eu creio no teu amor, Deus. E hoje, Deus, hoje nós voltamos para a mesa, é isso que eu creio e declaro. Nós voltamos para mesas e nós rejeitamos, Pai, todo espírito de pedinte, de sobrevivência, chega de sentar na mesa como um coitado. Chega. Esse é um dia do chega. Você vai sentar na mesa e vai dizer, cheguei na mesa, cheguei, porque eu sou um rei, eu sou uma rainha, minha família, ela tem chamado para isso. Eu não estou aqui para ser pastor de ovelha, eu fui chamado para ser um líder de leões, um líder de generais, de mulheres, de rainhas, de reis. Chega de falar como um coitado, andar como um coitado, chega de pegar as migalhas que caem da mesa. É hora de você sentar e comer como um banquete. E como um ato profético essa semana, eu quero que você monte a mesa mais linda que você puder montar na tua mesa. Mais linda. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, irmão, mas eu estou sentindo um derramar violento aqui. Se você não conhece, te conecta com alguém que faça essa mesa para você. Mas peça, abra a boca. Monte uma mesa incrível de churrasco, uma mesa com banquete, uma mesa com café, eu não sei. Pai, hoje, em nome de Jesus, Pai, nós acessamos esse lugar, a mesa como filhos, e tudo, Deus, tudo, exatamente tudo que estava travado, eu libero sobre a vida de todos que aqui estão, que vai fluir a partir de hoje, de forma natural e sobrenatural na mesa. Vai fluir, Deus, nas empresas dele. Essa é a palavra que eu libero sobre vocês. Esse é o ano do fluir, porque quem desfruta cresce. Então, bora fluir, bora desfrutar. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, aqui e agora. Amém. Amém, meus irmãos? Um abraço para vocês. Sintam-se amados. Quem se conectou, porque eu vou dar uma vida aqui. Amém. Um abraço.